Olá, o meu nome é Coragem, eu sou aluna da Beatriz, e ela passou-me o teu contacto. Eu gostava de tentar perceber e discutir um bocadinho contigo algumas inquietações que eu tenho, visto que sou finalista numa escola de teatro, algumas inquietações que eu tenho em relação à profissão e a coisas que acontecem no mercado de trabalho também, e em relação a como é que está o panorama dos atores neste momento em Portugal. Ok, Coragem. Olá. Antes de mais, deixa-me dizer que tens um nome muito bonito. Acho que nunca tinha conhecido ninguém com o nome de Coragem. Ai, dar aulas é uma coisa muito complicada, é muito. Abre em mim muitos conflitos. Tenho muitos conflitos interiores com a forma como o sistema de ensino nas artes está construído, a forma como a avaliação é feita, o que é que nós escolhemos passar para os preparar para aquilo que agora se chama mercado. Como é que nós ajudamos estes jovens futuros a definirem-se? Sempre soubeste que querias representar? Não. Eu não fazia a mínima ideia. Como é que isso te aconteceu? Aconteceu porque Epá, não havia nada, era um deserto total. A língua inglesa de play piano, porque era realmente play, era brincadeira. Só que iam-me ensinando coisas, iam mostrando coisas, portanto não era isto aos 2, 3 anos, portanto não podia ser ainda uma coisa estruturada. Estruturado não era perceberem aquilo ao qual eu reagia e correspondia e percebia e absorvia, mas sem pressão, era uma brincadeira. Tu tinhas que idade em 74? 12, já com algum desejo de fazer coisas, mas completamente desconhecedor. Íamos para lá e aquilo era nosso. E habitávamos aquilo e fazíamos coisas, fazíamos filmes. Para além do ser bailarina, eu queria trazer a dança para as pessoas, para os outros e para mim. E nem sequer consegui dizer a palavra coreógrafo, era muito miúda. Para além de já saber que queria dançar, eu já queria coreografar. Por volta dos 8, eu já tinha certeza que era esta a profissão que eu queria. E foi mesmo só com 8 anos que eu comecei a minha formação à séria, no Teatro São Carlos. Foi quando comecei mesmo a estudar na STC que eu descobri que sim, que queria mesmo ser ator, e foi um acidente muito feliz porque apaixonei-me logo pela escola, pelos professores, pelos colegas e por aquilo que podia experimentar naquela escola, sem nunca ter tido nenhum contacto com teatro. Chamavam ao espetáculo Encontro. E às vezes eu penso nisso, penso da maneira como eles pensavam e acho que é um milagre. De repente o espetáculo é às 7, de repente às 5 há um conjunto de pessoas que vêm dos sítios mais incríveis e que se dirigem para um sítio, para um ponto. Os antigos chamavam o encontro a isto e eu acho que é uma expressão muito feliz, o encontro. Isto é maravilhoso, não é? Eu cresci dentro de um teatro de ópera e a ver ópera. Portanto, a minha educação de dança não é só aprender a dançar, foi ter crescido dentro do teatro. Há espetáculos dos quais eu gostei bastante, os mesmos espetáculos que eu posso ter como os meus preferidos, não me lembro de grande coisa, só me lembro da sensação com que saí do espetáculo. Tem a ver com o espicaçar da minha imaginação, e cada coisa que eu via, portanto, abria-se toda a minha imaginação, eu estava a ver e estava a pensar noutras coisas. Eu, quando vejo um espetáculo, a única coisa, quer dizer, posso pedir muitas coisas, mas a primeira delas é engana-me. Bem, engana-me bem. Engana-me bem, exato, engana-me bem, quer dizer, faz-me viajar contigo. Não me faças pensar como é que tu estás a fazer determinado gesto, ou como é que resolves este problema. Não, leva-me contigo. E se o ator me consegue levar com ele, sem que eu faça estas questões, ele está a fazer um bom trabalho, primeiro que tudo. O que é que eu quero como plateia? Quero coisas novas, quero sensações novas, quero sabores novos, quero ser surpreendido, quero ser levado mais longe, quero sair da minha zona de conforto. Quero me meter num avião e ir a um sítio onde nunca fui. Ou então quero ir ao mesmo sítio e ver coisas completamente diferentes que nunca tinha visto antes. E quero não ser distraído pela própria pessoa. A capacidade de nos pôr a sonhar, a inventar,
Interpretar é precisamente isso, é partir de uma frase, de um rosto, o que quer que seja, e inventar de acordo com uma porrada de conceitos que tínhamos organizado, com uma dramaturgia, seja lá o que for, mas é sempre uma invenção. E depois o espanto e a curiosidade que é o que alimenta, não é? Porque ser ator e ser... não concebo a ideia de um ator cínico. Mas achas que o professor também tem que se espantar e ter curiosidade no seu aluno? Sim, totalmente. E deve ensiná-lo a determinar as coisas? Totalmente. Ajudá-lo a determinar as coisas? Sim. É que eu saía de cada lição a saber coisas novas. Enquanto isso acontecesse, eu aguentava. Eu podia ser o maior FDP do mundo, mas enquanto eu saísse de cada lição e eu sabia que chegava ao piano e conseguia fazer muito mais coisas, eu sabia que ali havia coisas para ir buscar. É o que seja aquilo que eu quiser. Há uma coisa que, a nível da dança, eu penso que é muito importante para um aluno. É quando tu vês quem está à tua frente, que mais do que ser professor, é um artista, já foi um artista, não é? Já dançou, já teve no palco, e qualquer coisa que faz e que diz, os exemplozinhos... Será que eu ia fazer a seguir? Pequenos exemplos que dão, tu ficas... Só querem que haja um tipo que lhes diga, vamos por aqui, vamos experimentar por aqui, ou experimenta por ali. Eu acho que o que eu não tinha consciência disto, mas creio que do mais significativo que aprendi em Évora foi a pôr-me perguntas, a colocar-me perguntas. E aquela pergunta foi, como bom professor que ele é, não é? Fez a pergunta-chave. E aquilo ficou a abobrar. Portanto, o que é que eu faço? Sento-me ao lado do aluno e faço o trabalho com o aluno. Mas nunca eu a dar a resposta. Digo, olha, agora, portanto, vamos olhar para esta partitura. O que é que nós temos que resolver? O que é que não se consegue? Não consigo fazer isto. Então, não consegues fazer isto porquê? E tu achas que um bom professor nas artes tem que ser um bom profissional? Absolutamente. Tem que saber como fazer. Um bom profissional e um bom artista, um bom intérprete, ele próprio. Sim, e não só isso, tem que ter tido um intervalo entre o ser aluno e o ser professor. Para quê? Para ter tido a oportunidade, o tempo de amadurecer e de compreender, e de interiorizar e de perceber e de se conhecer como um profissional dentro da profissão que é, para absorver e digerir isso tudo, sentir-se confiante nisso tudo, ter feito isso tudo, para, com a certeza de que fez e resultou e conseguiu e fez o suficiente para analisar como é que estava a fazer, para saber fazer, mesmo já depois do aluno, poder então passar essa informação. Temos muita pressa em resolver as coisas que estão programadas e o espaço para a treta, para a conversa, para a digressão, pelas histórias. Há imensas histórias que são fantásticas, os alunos gostam de ouvir e de alguma maneira também os alimentam. E o tempo fica de menos para isso. Mas nas conversas, no tempo que ainda vou arranjando para fazer essas conversas, de repente os alunos lembram-me coisas que fizeram. E a maior parte das vezes são relacionadas sempre com a prática, evidentemente. Quando vêm alunos falar comigo, professor, para que escola é que acha que eu deveria ir? Eu digo, para que escola? Não sei. Agora, para que professor, vamos perguntar. Tu achas que um professor não tem que ter experiência própria como artista antes de se pôr a ensinar? Eu acho que tem. Mas se calhar é um preconceito. Às vezes, mas também me engano. Eu comecei a dar aulas de uma maneira muito estranha, não era nada suposto. Porque não tenho formação pedagógica, é só apoio. É importante ter essa formação pedagógica. É importante, porque estamos a relacionar com aquelas criaturas que estão muito desejosas de uma coisa e nós podemos ser péssimos manipuladores, no sentido em que podemos deformar, em vez de criar condições para que elas se organizem, que organizem as suas cabeças em função daquilo que desejam fazer, do seu próprio desejo. Acho que temos... Há alguma ética que tu consideras? Sim. Quais são as tuas regras para ti mesmo? As minhas regras é não te impor nada. Não sei se esse é o jargão para ti, porque já estive no conservatório, com miúdos 15, 16, e eu sinto sempre que os vou desorganizar aquelas cabeças, porque o meu vocabulário físico e verbal é muito forte. E às vezes fica assim, coitadinhas, todas a falar de sexo e de... sabes, estou muito... é muito cedo.
E o período da adolescência é o mais difícil. Ensinar um aluno entre os 5 e os 12, entre os 20 e os 30, é uma coisa. Entre os 5 e os 12 são esponjas, são rápidos, são fantásticos, apanham tudo, têm uma maturidade muitas vezes que nos assusta. A partir dos 20 já são jovens adultos, a partir dos 23, 24 começam a sentar. Dos 12 aos 22, 23, estamos a lidar com personalidades que se estão a tentar encontrar. Portanto, não vão necessariamente até saber reagir àquilo que nós estamos a dizer. Portanto, é para mim a fase mais difícil no acompanhamento do aluno. Porque não só temos que dar a informação certa, temos que saber dar a informação certa da forma certa, na altura certa, porque num dia pode funcionar, no outro dia já pode não funcionar. Porque é quando todos estão a descobrir intelectualmente, emocionalmente, sexualmente, tudo isso, ainda por cima num sistema educativo onde tudo se tornou tabu. Com a dança, tu estás a falar como... falar não, estás a trabalhar com uma coisa que já é muito íntima, não é? Que é o teu corpo. Ou seja, eu não sabia exatamente o que é que estava a acontecer comigo, creio eu, mas eu desejava muito qualquer coisa que eu não sabia o que era, mas andava à procura disso. E o contemporâneo tem... Há um outro tipo de posicionamento do corpo no tempo e no espaço que é completamente diferente, que é uma coisa muito mais sensual e sexual mesmo, não é? Animal. Usaste também a palavra animal. Pois. Por alguma razão. Sim, o ator é um animal em ação. É isso mesmo que está na sua natureza, ele age. Às vezes é instintivo. Porque aquilo que me interessa é inventar um gesto próprio na apropriação deste ser que vai ganhar corpo através do meu corpo e, portanto, vai nascer de mim. E, como todos os bebés, a primeira coisa que deve fazer é respirar. Se não estivermos em estado de sobrevivência, se nós não pensarmos... Eu faço depois este paralelismo, se calhar apazigua um bocadinho esta coisa dramática do que eu estou a dizer, que é, se nós não pensarmos que somos responsáveis por aquela criatura que estamos a defender, ela morre aos olhos do espectador. Claro. E nós somos os assassinos. Não é o nosso ego. Não. É aquela criatura. Ela não tem espessura, ela tem palavras, mas não tem corpo, não tem voz. E é uma responsabilidade do caraças dar voz e corpo àquelas palavras e, enfim, de alguma maneira, àquilo que já está iniciado naquele programa, que vai para a esquerda, vai para a direita, independentemente, depois nós podemos dar a volta a isso tudo. E é, de facto, um caso de vida ou de morte. E os atores têm que ter essa responsabilidade. Para mim, artista é alguém que realmente é criador no sentido em que tem alguma mensagem a transmitir e lida com um conceito estético. Lida com arte. Um artista, para mim, não é nada mais do que alguém que trabalha com arte. Arte no sentido de expressividade. Seja um tipo de expressividade plástica, seja movimento, seja pintura, seja som, é artista. E sobretudo a crença, quer dizer, tu acreditares que aquilo que está em ti é combustível suficiente para tornares alguma coisa brilhante. Independentemente da técnica. A ideia de acreditares em ti próprio, de acreditares que és uma galinha. E a vontade da atenção ao detalhe. A vontade de não ficar por um certo nível de percurso quando sei que poderia ter ido mais longe. Para mim, a diferença de um artista para o grande artista, para o excepcional artista, para o inesquecível artista, é quão longe quer levar a sua viagem de descoberta. É muito aberto, mas tem a ver com uma observação. Não é uma observação, é um modo como o que é que se faz com aquilo que se observa. O que é que se faz com as pequenas coisas, não é com as grandes coisas, é o que é que se faz com as pequenas coisas. Com as vírgulas, as coisas pequeninas, não é? Tudo nos sustenta, tudo nos influencia, tudo nos faz criar. Depois já também, por um lado, pelo menos da minha parte, há um querer
criar algo de diferente, uma certa utopia, não é? Das coisas, o estar sempre a fabricar outras realidades. Para mim foi muito importante a parte da criação, e não só como intérprete. E tu alguma vez o admiraste enquanto pianista? Sempre. Sem mínima dúvida, isso era outra coisa. Mas isso eu ia aos fazia-te concertos. amá-lo mais ou odiá-lo mais? Nem um nem outro, fazia-me respeitá-lo. Mas de qualquer maneira uma coisa que faltava na escola aqui em Lisboa era o reforço positivo. Porque aquilo que eu vejo, por exemplo, nos meus alunos, às vezes a grande diferença é a confiança intrínseca que têm. Que já lá está. E como isso às vezes é 50% do trabalho. Este texto serve para a aprendizagem do ator, não do espectador. Aliás, o espectador pode nem estar. E como é que tu podes criar essas referências sem moralizar sobre as escolhas? É pelo exemplo. Como quase tudo. Acho que é pelo exemplo. Como se faz com os filhos. Como se faz com os filhos. Olha, cada vez mais eu percebo que ser professor, bom professor, exige exatamente o mesmo tipo de ferramentas e de sabedoria que ser pai, porque é uma coisa muito semelhante. E, portanto, achas que é importante amarmos os nossos alunos? De uma certa maneira, sim. De uma certa maneira, sim. De maneira generosa. Não quer dizer que não, eu amo os meus alunos como alunos, não como... Porque, pessoalmente, não me envolvo muito afetivamente. Mas não é pessoal. Não é pessoal, não. Mas ama. Mas é engraçado, que é um tipo de amor, é verdade. É um tipo de amor, não é... Mas desejas o sucesso. O máximo.